Dentro das leis morais, né, é muito interessante a gente observar que Kardec vai caminhando com cada uma das leis, né, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução, e ele chega no momento que ele diz: lei de amor, justiça e caridade. E nesse contexto, nós não estamos ouvindo falar de três coisas distintas. Nós estamos diante de uma única coisa. Falar de amor é falar de justiça e caridade. E falar de justiça do ponto de vista da teologia cristã é falar de amor e caridade. E não tem jeito de se falar em caridade sem justiça e sem amor. E por causa disso, nós fomos buscar, né, alguns pensamentos que são bastante interessantes, questões que nós precisamos pensar. Por que que o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós? Se isso é uma lei, por que que nós não vemos essa lei presente na grande maioria das criaturas? E por que que muitas vezes nós nos iludimos de estarmos fazendo algum ato caridoso e às vezes o que a gente está fazendo é mal para alguém e nem é o bem como seria necessário e importante na caminhada? Quando nos envolvemos com a caridade, o que vale mais? É a quantidade ou é a qualidade? Porque, vez por outra, a gente denota o nosso comportamento diante da caridade com a preocupação de quantas pessoas a gente ajuda, de quanto que a gente oferece, do que nós estamos oferecendo, da qualidade daquilo em termos de importância social. E nós precisamos revisar essas coisas. Quais são as formas de expressão dessa virtude que nós estamos precisando aprender? Como o Espiritismo, a caridade abarca outros aspectos e opções, ou a gente fica limitado a um lugar? E o autêntico comportamento caridoso sempre está a esperar reconhecimento, gratidão ou qualquer outro tipo de recompensa? Ou seja, essas perguntinhas, né, talvez nós vamos trazer várias dicas para elas, mas as respostas, e as respostas mais profundas, elas estão na intimidade de cada um de nós. Não adianta a gente vir para cá com um mundo de teoria acerca de virtude. Primeiro, porque nós não somos criaturas virtuosas. Nós somos aprendizes nesse caminho. O que a gente diz é o que a gente lê, é o que a gente acredita que é o certo, mas, na verdade, muitos momentos da nossa vida nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos entender ou até fazemos o contrário dentro da nossa caminhada. Então, vamos tentar compreender o amor e a caridade, lembrando que caridade é uma abordagem de um aspecto do amor. E é por isso que
a minha ocupação nesse tempo aí que nós temos para conversar vai ser uma ocupação falando de amor. Atrevidamente, né? Porque eu não conheço essa virtude, principalmente se essa virtude é aquilo que o apóstolo Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, eu ando no mundo e ela anda noutro, porque eu nunca passei nem perto, né? Então, eu sou um aprendiz, eu estou querendo buscar entender, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar desse tema, esse tema é uma reflexão para a minha vida, né? Esse tema, eu não venho aqui como alguém que possa discorrer daquilo que eu ainda não consigo fazer na minha vida. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né, Kardec coloca claramente: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ou seja, não há como entender, não há como viver, não há como agir naquilo que é justiça se não tiver amor. E isso parece bem contraditório, porque as pessoas falam assim: ah, mas a gente não está no momento da justiça. Não. Né? A nossa vida ainda está distante da proposta da justiça que o Cristo nos ensina. Nós nem somos, né, seguidores da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. A gente é olho por 2 olhos, dente por uma dentadura inteira. A nossa vida é descontar o máximo que puder do mínimo que nós sofremos. Então, para que alguém aprenda a ser justo, e ser justo não é o que acontece no sistema judiciário do mundo. Ser justo é uma coisa muito mais profunda, porque ela está dentro dessa perspectiva filosófica do Espiritismo, ela está em consonância com a vontade de Deus. É algo muito superior. Não tem como falar dessas coisas sem entender que um é complemento do outro, e aí a gente vai tentar perceber alguma coisa sobre a questão do amor. E nós escolhemos aqui, né, porque não teríamos tempo de discorrer sobre muita coisa e porque achamos que seria o mais interessante, é de buscar entender o amor sobre a perspectiva de 2 raízes, que são profundamente arraigadas no nosso conhecimento e na nossa cultura. Uma é a raiz grega e a outra a judia, cristã ou bíblica. Para a gente pensar no que essas 2 culturas, né, e 2 culturas de filosofias muito importantes para nós, falam sobre o que seja o amor. Para a concepção grega, né, o mundo ele é eterno e não é criado. E para a filosofia grega, amar é conhecer, e conhecer implica o amar. Então, na visão grega, né, o amor é, né, a virtude
do conhecimento em sua plenitude, a qual nós chamamos dentro do Espiritismo de sabedoria. Então, para os gregos, a expressão do amor é quando o homem sabe nessa plenitude, né? E ele utiliza esse saber nesse conceito. A concepção judia cristã, ela parte de uma forma diferente, porque ela, né, para ela, né, a existência do Criador, a criação não é eterna. Eu acho que isso é atrevimento nosso, a gente fala isso, eu nem sei se isso é verdade, particularmente eu falando, não sei. Nós somos muito atrevidos de querer entender como é que Deus fez essas coisas todas, né? Eu vejo gente falando assim, Deus fez assim, fez assim, o senhor queria ter essa intimidade com o homem, frequentar o gabinete dele, olha como é que o senhor fez, né? O senhor criou de todo tempo tem criatura ou não tinha, né? Como é que é essa coisa, né? Nós somos muito atrevidos e quando diz assim, eu não queria viver, você é mesmo, porque você não, Deus te assim, você te criei, Valdemar, você quer não? Te descrio, porque você não quer. A gente tem uns atrevimentos assim na vida. Então a concepção judaica cristã, ela parte de Deus, e em si o amor, e por amor cria para fora de si uma realidade que é a criação. Então, dentro dessa percepção judaica cristã, Deus é o amor, né? E esse amor é que gera toda a realidade da vida. Nessa abordagem, nós temos que entender que, se Deus é amor, o amor que nós queremos entender não é esse, né? Porque esse amor é o amor divino muito além daquilo que às vezes a gente pode compreender. No livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, quando se fala do amor de Deus, né, o espírito de Homero, ele diz para a gente que a coloração, o que diferencia o amor divino do amor da criatura, se chama misericórdia. É a misericórdia que dá a tonalidade do amor de Deus. Porque em Deus, aquilo que o olhar do homem vê como pecado, como castigo, como punição, em Deus, isso é caminho de aprendizado. E se não for assim, né, não é Deus, porque se existir alguma coisa que na caminhada da criação saiu errado, Deus não é todo-poderoso, não é onisciente, não é onipresente. Então, aquilo que a gente vê como mal, né, um amigo espiritual, o Carlos, diz para a gente que o mal é você, né, pega o caleidoscópio e olha. Quando você olha de novo, já não é mais aquilo. O mal é um momento do meu entendimento. Se eu parar ali, eu vou ficar em sofrimento eterno, remoendo o resto da vida, daquele jeito, né, do judeu lá, do fariseu lá na frente, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa, só vou fazer isso na vida e não vou ter mudança. Em Deus, né, esse amor é certeza de que tudo está no lugar certo e que o nosso olhar e o nosso aprendizado aos poucos vai nos dando essa possibilidade de mudança.
Então, por exemplo, Sócrates dizia que o amor era a única coisa que ele podia entender e falar com conhecimento de causa. Está vendo? Tem gente mais atrevida que eu. Você está vendo? Tem gente mais atrevida que eu. Por quê? Porque para Sócrates, como para Platão, o amor era a sabedoria, né? E nós sabemos, né, que Sócrates é considerado um dos maiores sábios de todo momento da história, né? Ele andou pela Grécia inteira procurando alguém que soubesse todas as coisas, né? E quando ele volta, ele diz que a única coisa que eu sei é que eu nada sei. E isso é que é sabedoria, né? Que nós ainda não aprendemos, porque nós achamos que a gente sabe muita coisa na vida. Então, para ele, o amar era esse exercício de buscar saber, de ensinar aprendendo, não ensinar acreditando saber tudo, né? Então, isso é muito grande nele. Platão diz que o amor é o desejo por algo que não se possui e compara uma caçada, e ele distingue o amor na sua linguagem em três coisas: no amor terreno, no amor do corpo, no amor da alma celestial que leva ao conhecimento e produz o conhecimento, e uma mistura desses dois amores. Existe uma coisa, né, que nós vamos ver aqui mais à frente, que ele designa aqui, que está muito próximo à questão do Eros, né? E esse amor aqui, que é a sabedoria, e que o homem precisa aprender essas duas coisas. Em grego, né, a filia, né? Então, philos, né, é aquele que ama ou busca essa situação. Tanto que os grandes estudiosos teólogos, eles questionam se existiria um Teófilo para quem as cartas de Paulo foi escrita, ou se aquele Teófilo não é o que ama a Deus. Então, se a carta, quando ele se dirigia a Teófilo, não seria uma carta ao que ama a Deus. Então, a filia em grego significa altruísmo, generosidade, né? É dar sem buscar recompensa, né? E tratar o outro com generosidade. Eu acho que se nós, na realidade, aprendêssemos duas palavrinhas, nós íamos sair dessa encarnação muito bem, que é ser generoso e ser afetuoso. Porque esse negócio de ficar falando que a gente ama, eu sou meio descrente de muita declaração, né? Há um escritor americano chamado Barth, que ele diz isso: depois do primeiro eu te amo, o resto é só conversa fiada. Esse negócio de ficar repetindo eu te amo, eu tenho que viver o amor que eu te disse que tenho, né? Então, se a gente fosse generoso com as pessoas, né? E se a gente fosse afetuoso, né? E o que é isso? Generoso, né, vem de gênero. Se eu tratasse todo mundo de forma igual, a vida seria muito melhor. Mas é uma pena, né, porque isso que parece tão sério, né, isso se perde porque a gente não valoriza, né, e a gente vive um momento
como esse momento no Brasil, que não dá para não dizer isso, onde as pessoas, embora se dizendo cristãs, né, passam a defender ideias onde a generosidade desaparece da questão humana. Outra questão importante, né, é o afeto. A palavra afeto, né, vem de afetar. De eu despertar algo em alguém. Eu posso despertar um afeto ruim, né? Mas eu deveria despertar afetos positivos e ser afetuoso com todo mundo. Tratar as pessoas de maneira que eu desperte nelas uma coisa boa, para que eu seja uma boa lembrança na vida delas. Dentro ainda dessa perspectiva, a dedicação ao outro tem que vir sempre antes do próprio interesse. Senão nós não estamos falando de filia. Uma coisa importante nessa expressão de amor é que eu não posso preocupar comigo antes das coisas. Nesse contexto, a gente investe constantemente no relacionamento, mesmo que ele não seja correspondido. Até porque parece que a gente não aprendeu, né? O mestre, ele repetindo a sabedoria do Velho Testamento, ele nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Um dia, nas minhas loucuras, e elas não são poucas na vida, eu atrevidamente pensei assim, por que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Por que isso? Né? E tem uma vozinha, eu não posso falar isso no hospital, senão eles me trancam lá, toma a chave do hospital, eu não entro mais. Mas tem uma vozinha que é muito atrevida, ele virou e falou assim, porque Deus te ama de toda a eternidade. Você tem que amá-lo acima de todas as coisas, que essa é a lei, a reciprocidade do que a gente recebe. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ama de toda a eternidade. Não é uma questão de submissão a Deus, é uma questão de gratidão a Deus por nos amar a todo tempo. Então, nesse contexto, eu não tenho que preocupar se as pessoas me amam. A proposta cristã não é de ser amado. A proposta cristã é de amar. Só que a gente fica assim, eu não vou tratar bem fulano de tal, ela nunca me tratou bem, ela não me dá nada, ela não faz nada, ela passa por mim, não me dá atenção. Mas não é essa a preocupação. A proposta cristã não é essa. A proposta cristã é fazer sem se preocupar, fazer para quem nem te conhece. Né? E além disso, né, quando faz isso, se sente bem quando o outro demonstra alegria. Como aqui todo mundo é meio farinha do mesmo saco como eu, a gente deveria fazer isso pelo menos por egoísmo, sabe por quê? Porque os trabalhos científicos feitos com voluntários no mundo inteiro cada vez mostram que quando a gente faz algo para as pessoas, que as pessoas se sentem bem, que a gente percebe isso, a gente muda as ondas cerebrais, muda a liberação
das endorfinas no organismo, e isso nos dá sensação íntima de bem-estar, no sentido orgânico, melhorando a nossa saúde, melhorando as nossas condições. Então, se a gente não faz de bondade, seja pelo menos egoísta para ver se você melhora o seu bem-estar, se você tem mais saúde, menos dor, menos depressão, menos ansiedade na vida, porque fazer bem faz bem para nosso organismo, e é isso que as pesquisas têm nos mostrado aos poucos. Filosoficamente, quais são os tipos de amor? Né? Então, o primeiro amor é o amor eros, que é fundamentado e baseado na experiência, na aparência física, na experiência corporal, naquilo que o outro me passa de belo, né, que me cativa. Esse é um tipo de expressão dentro da filosofia de amor, que é o amor eros. É um amor complicado, né? Porque se ele está preocupado com a aparência, quem já me ouviu falar, eu já contei isso muitas vezes, eu tinha um tio emprestado, muito engraçado, eu era um rapazinho de 13, 14 anos, ele falava assim: meu filho, o dia que você for casar, você casa com uma mulher feia, porque beleza acaba e feiura só aumenta, então pelo menos não vai faltar nunca na sua vida. Do jeito dele dizer, né? Se eu me caso com a beleza física, vai chegar um momento que ela não vai existir na minha vida. Que não é essa a escolha, né? Esse caminho é um caminho extremamente complicado, né? A psique, dentro da filosofia, é também um tipo de amor, né? É o amor baseado na mente, nos sentimentos, nas coisas do psiquismo da criatura. Você tem o amor ludus, que é o amor que é como jogo, o amor brincalhão, né? A palavra lúdico, de brincadeira, vem de ludus, né? Que é esse amor que é um amor de uma relação, né? Não é uma relação a dois, são relação de pessoas, que é feita na alegria, nesse convívio solto que a gente vai construindo com as pessoas, né? Nós temos o amor que se chama storge, né? Que é um amor afetuoso, que se desenvolve lentamente e que tem a ver com a similaridade com quem a gente convive, né? É o amor da construção de que eu vivo com alguém que eu me simpatizo, que as coisas têm semelhanças na vida, e não tem a ver com eros, né, com o corpo, tem a ver com as expressões da minha emoção, do meu sentimento, dos meus ideais, dos meus gostos na vida. Nós temos o amor pragma, né, que é o amor que visualiza apenas o momento, a necessidade temporária, que seria muito mais paixão do que amor. É amor que me interessa agora, que eu vivo nesse momento, que eu acredito que é amor, mas que daqui a um tempo não tem mais sentido, porque só tinha sentido naquilo que eu buscava naquele instante, né? E ainda nesse contexto, nós nos confundimos então com a paixão, porque a paixão é altamente emocional e instável, né? E a outra ali é pragmática, mas ela passa pelo mesmo lugar, e é um estereótipo do amor romântico. Paixão é fogo de palha, né? Queima, arde e acaba rapidamente, né? E tem muita gente aí caçando paixão a vida inteira, e nós temos a palavra grega que mais combina com a palavra caridade, que é ágape, que é o amor altruísta, o amor espiritual, né? Um amor que
transcende tudo isso que nós já aprendemos e nós buscamos na nossa vida. Então vamos pensar o amor nessa perspectiva cristã, né? A interpretação cristã sobre a origem de Jesus engloba esse tipo de amor para descrever o ato de Deus que, ao ver a humanidade perdida, entrega seu Filho unigênito para ser morto em favor do homem. Então, a leitura cristã, quando fala da vinda do Cristo, ela está falando desse lugar de um amor divino, né, que coloca para nós um recurso ímpar e inigualável em termos de aprendizado, para que ele nos ensine na sua caminhada aquilo que a gente ainda não conseguiu. Então nós vamos ver, né, que o amor, né, é a origem da presença do Cristo na terra. E se a gente sai dessa leitura da Bíblia, nós retomamos aquela visão, né, que aprendemos na revelação espírita, que Jesus vem à terra, cumprindo a promessa que ele fez aos exilados, por amor, para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo o que nós vivemos surge, se origina da presença do amor na nossa caminhada. Então vamos entender um pouco uma das coisas que é mais essencial no Espiritismo, né? Que é a caridade. Não tem jeito da gente ser espírita dentro da perspectiva mais profunda que essa palavra nos traz, se nós não soubermos e não praticarmos a caridade em nossa caminhada. Então, o que é caridade, segundo os Espíritos, para nós? Então, na pergunta 886, os Espíritos respondem que caridade é benevolência para com todos, é indulgência para as imperfeições dos outros, é perdão das ofensas. Olha, gente, a minha preocupação, né, que eu falei de mudar o viés, é porque toda vez que a gente vê e falar de caridade, o povo acha que a gente está pegando cesta básica e dando para os outros, que a gente está fazendo sopa e dando para as pessoas, que a gente está fazendo roupinha e dando para os outros vestir. Isso é muito pequeno diante da proposta da caridade que os orientadores espirituais trazem através da codificação. Caridade é muito além do que eu fazer essas coisas materiais que eu faço. E eu diria que a grande maioria de nós fazemos coisas materiais chamando de caridade e que nós estamos muito mais próximos, né, do escritor de Eclesiastes do que da proposta de Jesus. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. A gente faz para os outros baterem palma, acharem que a gente é bom, parecer que é bom para a vida. Caridade, segundo os Espíritos, ela envolve 3 questões
de imensa profundidade. Benevolência, né? Benevolência, né, vem você querer bem as pessoas. Né? A palavra, na realidade, ela tem esse significado. A primeira questão na caridade é querer bem ao outro. E muitas vezes o que a gente faz é querer ficar livre do chato que está pedindo alguma coisa para a gente. E esse chato que eu estou falando não é o pobre que pede dentro da casa, não. É fazer para o marido que está enchendo a paciência, para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe, que a gente faz para ficar livre. Não é porque eu quero bem, não. É porque se eu não ligar para ela agora e falar com ela alguma coisa, a hora que eu chegar à noite ela está com raiva, isso, aquilo, outro. Então, para ficar livre daquela cara ruim na hora de chegar, eu vou ligar, né? E falar com ela alguma coisa boa, mas não, eu já decorei isso na vida, isso já está pronto. Benevolência é querer bem ao outro. Será que a gente quer bem às pessoas? Será que quando, alguém faz alguma coisa errada aí, por mais errada, e que eu gostaria que ele ficasse 500 anos na cadeia, eu tenho algum sentimento de benevolência dentro de mim? Nós precisamos pensar nisso, porque nós não estamos aqui. Ninguém fique com essa ideia, porque vocês frequentam casa espírita uma vez por semana. Aqui tem uns que frequentam 18 vezes por semana, que os dois ali, ó, do meu time, 18 vezes por semana, para ver se a gente aprende alguma coisa. Se não levar a manta, que é a história da manta que ela conhece. Conta uma amiga da minha mãe, ela fazendeira, interior, e todo domingo o marido enchia a gente de jogar baralho, aquela coisa. Então ela levantava cedinho demais, lá em Dores do Indaiá, para assistir à missa, porque tinha que preparar comida para os jogadores. Então ela contava, um dia ela contando para a gente, que ela saiu de casa às 5 e pouco da manhã para assistir à missa das 6, porque tinha que ser, que no meio do caminho estava um frio, ela falou assim, se não tiver céu, eu estou tomando uma manta, né? Então a gente fica aí nessa vida buscando esse lugar. Indulgência para as imperfeições dos outros. Isso aqui eu não vou falar, gente, porque a gente vai ficar envergonhado. A gente não tem a mínima tolerância, nem a mínima paciência com imperfeição de ninguém. Esse menino é muito chato, incomoda demais. Se sogra prestasse, né? Isso, aquilo, outro. É assim que a gente vai fazendo com as pessoas. A gente não tem dó de imperfeição de ninguém. Né? De ninguém. Sem isso, não existe caridade. Nós ainda temos que aprender que, além de ter indulgência para as imperfeições dos outros, até porque a gente precisa de indulgência do mundo, porque a gente é cheio de imperfeição, a gente tem que perdoar as ofensas. E aí agora a coisa vira complicação, porque quando fala em perdoar, a gente pergunta para os outros assim, o que é perdão? O pessoal vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo com uma frase que eu tenho geiriza dela. Porque lá está escrito assim, perdoar é esquecer as ofensas. Então eu falo assim, perdoar não é nada de caridoso, é problema de memória. Então, se você pegar a área da memória e der uma cacetada ali, rebentar a memória, esquecer, você perdoou. Porque você não tem memória mais.
É muito interessante, porque é um tema que eu trabalho muito com ele, né, na minha vida profissional e na tentativa de aprender. O melhor texto, a pessoa que mais me ensinou sobre perdão, ela não é religiosa, ela é médica, né, psiquiatra, é americana, ela chama Robin Kasajian. E essa mulher, inclusive, o trabalho dela é tão interessante que o trabalho de Valdo, que se transformou no vídeo e no trabalho sobre perdão e auto-perdão, é baseado nesse trabalho que essa psiquiatra faz nos Estados Unidos, em seminários. E ela tem um livro que se chama O Livro do Perdão. E ela diz que, primeiramente, perdão é uma questão de vontade. Eu quero te perdoar. Eu tenho que querer, porque se eu não quiser, eu não vou caminhar com isso. Que perdão é um exercício, eu tenho que fazê-lo todos os dias. Que perdão é um processo, né? Quem aqui da área de direito sabe o que é processo. Então, nesse Brasil, processo é um processo, né? Ele vai processando e não caminha, não resolve. Porque eu tenho que exercitar isso todos os dias. E ela diz que perdão é eu conseguir ver naquele que me magoa e fere a luz que mora dentro dele. Quando eu conseguir ver o bem que mora naquele que me feriu, eu estou caminhando para isso. E é muito interessante porque a palavra, ela vem do latim, perdonare. Perdoar é dar além, dar mais do que o outro conseguiu te dar. Então, para se falar em caridade, e isso não sou eu que estou dizendo, né? É os Espíritos, a gente precisa fazer isso nessa caminhada. Dentro da perspectiva de se entender caridade, na pergunta 880, né, os Espíritos dizem a Kardec, por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. Caridade envolve não agredir a ninguém em nenhuma perspectiva. Em nenhuma perspectiva. Se a minha caridade agride, ela não é caridade. E mais do que isso, quando se fala desse fato, né? Porque quando fala de caridade, todo mundo lembra de esmola. Né? Na pergunta 88, os Espíritos diz, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O problema não é dar esmola, o problema é como a gente dá, com que sentimento que a gente faz. Né? E isso sabiamente caminha na história da humanidade o tempo todo. No livro O Profeta, Almitra, em determinado momento, pergunta a ele, né, o que é a dádiva? E ela diz, aos que dão pouco, do muito que possuem, e dão para serem consolados. Aos que dão para receberem desculpa, eu esqueci a expressão dele, né, para receber do mundo o elogio.
aos que dão com pena, e a pena será o seu batismo. E aí ela na continuidade, num determinado momento, o profeta diz assim: mas há aqueles que dão sem pensar na virtude, sem buscar a recompensa, sem sentir pena. Dão como o lírio que espalha a sua fragrância pelo espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala. E através dos seus olhos, Ele sorri para o mundo. É belo dar quando se é solicitado. Mas é muito mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver apenas compreendido. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não dos vossos herdeiros. Se nós queremos fazer caridade, caridade não envolve recompensa, não envolve pena, não envolve nenhuma busca. Quem verdadeiramente caridoso, né, é esse que dá como o lírio que espalha a sua fragrância pelo espaço. Quem vai receber o perfume, não importa. Importa é o que eu estou dando, o que eu tenho de melhor, que eu tenho na minha vida, para aquele que precisa receber. Então, nesse contexto, a gente vai ver que, embora a gente fale muito de caridade, nós estamos muito longe dessa conceituação da nossa vida, né? Ele ainda diz na questão 889: mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Ele diz claro para nós que caridade envolve educação moral da criatura. Por isso que eu falei que nós estamos longe dessa questão de caridade. O que a gente anda fazendo aí é distribuindo alguma coisinha para as pessoas e pedindo a Deus que tenha dó e misericórdia da gente, porque muitas vezes, da forma como nós fazemos e agimos, né, aquilo que a gente faz pode ter sentido muito grande para o outro, mas não vai ter sentido na nossa vida, né? Nós não podemos nos esquecer do exemplo de André Luiz, que foi auxiliado com preces de pessoas que ele atendeu, mas que na realidade ele atendeu para ficar livre, porque eram chatos, para não ter incômodo, e que essas pessoas receberam com outro sentimento que não era o dele, e oraram a vida inteira por ele, e por isso ele pôde receber a ajuda que ele recebeu quando estava no umbral. Ainda nesse contexto, né, caridade envolve amar os inimigos. É perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. E a gente, para amar o inimigo, a gente não precisa pôr ele na nossa cintura e andar com ele 24 horas na vida, não. Né? Há um provérbio do Velho Testamento que diz: se alguém, né, te fizer mal, né, perdoa-lhe, mas não mercadejes mais com ele. Isso também eu não acho que é perdão, não. Isso é só assim, esquece, some da minha vida, você não presta, vai para lá, eu venho para cá. Mas é melhor que a gente ponha ele para o lado da vida, porque a grande maioria das vezes que as pessoas se tornam inimigas nós vivemos aquilo, né,
que está escrito no Grandes Sertões Veredas, que o jagunço diz que quem tem um inimigo, leva ele para a cama. Todo dia ele dorme com você. Você pensa nele o tempo todo. E quem trabalha numa reunião de desobsessão vê isso. Muitas vezes a pessoa está sofrendo dores atrozes e ele prefere sofrer para que o outro não tenha direito à felicidade. Então, a perspectiva da caridade, ela envolve muitos aspectos que a gente ainda não consegue sentir. Na visão espírita, né, quando se fala de amor, a gente pode lembrar que Jesus, na sua postura de governador do planeta, propõe-se vir à Terra para nos auxiliar na nossa transformação. Jesus, é importante a gente ter clareza, ele não veio salvar ninguém. Nós precisamos parar com esse arquétipo de salvador na vida. Ninguém salva ninguém. A única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Enquanto a gente ficar depositando nas costas de alguém a nossa salvação, nós vamos ficar perdidos à deriva no mar da vida. Porque somos nós os grandes responsáveis pela transformação da nossa vida. Ninguém pode nos fazer feliz. Quando eu ouço uma mãe falando assim, eu vou ser feliz quando meu filho fizer isso, assim, está perdida. Porque provavelmente ele não vai fazer nada do que ela quer que seja feliz. E aquilo que a gente chama de felicidade, nem sempre é felicidade. Quantas vezes nós falamos de felicidade aí, não é felicidade. Tem uma história chinesa muito interessante, que conta que na época da construção das muralhas, o imperador mandava buscar todos os homens que eram sãos, para que eles pudessem ir para as muralhas. E chegava lá, o trabalho era escravo e eles morriam naquela coisa. E numa determinada aldeia, tinha um homem que ele tinha um único filho, um filho jovem. E quando estava chegando a época da guarda imperial e buscar os jovens e os homens lá naquela coisa, chegaram lá, ele tinha acabado de cair do único cavalo que o velho tinha, e ele estava ferido. E todos os outros homens foram levados para a muralha, e o filho dele não, e os velhos não iam. Então, quando eles foram embora, eles vieram e falaram assim, você que é um homem feliz, seu filho não foi para a muralha. E aconteceu depois que o cavalo dele foi embora, e eles falaram, coitado, você não é um homem feliz, o seu cavalo foi embora. Acontece que o cavalo dele foi embora, uma semana depois voltou o cavalo com mais um animal, e ele tinha 2 animais, voltaram e disseram assim, você é um homem feliz, porque o seu animal voltou, isso, aquilo, outro. E você é o único homem que conhece felicidade aqui, então nós gostaríamos que você governasse toda a aldeia, porque você vai ser feliz com isso. E ele perguntou, e quem te disse que eu vou ser feliz se eu governar essa aldeia? O que é felicidade? Felicidade é uma coisa para mim. Se a minha felicidade depende do meu governo, do meu patrão, da minha mulher, do meu filho, dos meus amigos, eu estou fadado a morrer infeliz. Porque o mundo não vai ser aquilo que eu quero e da maneira que eu quero. Então, nós precisamos entender que salvação é uma coisa pessoal.
Você não vai salvar mulher, filho, mãe, pai, ninguém. Ninguém. Você pode querer, né? Mãe é especialista em querer salvadora. Vai sofrer a vida inteira, que eu vou salvar meus filhos, né? Quando eu falo muito disso com as mães, assim, o senhor é frio. Você pode escolher o termo, né? Eu sou atrevido de dizer coisa que ninguém quer ouvir. A gente não vai salvar um filho. Se ele não quiser salvar, né? Há um texto de Emmanuel muito claro em dizer isso. A gente não pode ajudar aquele que não quer ser ajudado. Né? O processo de salvação, ele é interior. Essa construção e salvação se faz através da construção de amor dentro da minha alma. Vamos lá, em Marcos, capítulo 12, versículo 31, né? Tem lá a fala de Jesus: amar a Deus com todo o teu coração, mente e força, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o processo e o convite, né, é uma proposta de amor. Todo mundo que veio para cá, nessa terra, veio convidado para aprender a amar. E enquanto a gente teimar e não fazer esse processo, nós vamos continuar de encarnação para encarnação, 2, 3, 80, 90, 1000. Para Deus, não importa. Até porque Deus, vai parecer muito estranho, Deus não importa comigo, com Valdemar, com 1, 2, 3, não é assim. Deus, né, Ele tem uma lei para todos os seus filhos. E essa lei, ela vai se realizar em todas as criaturas. Quando? Como? É a nossa escolha. A escolha de que dia que eu vou ser feliz, que dia que a felicidade vai chegar na minha casa, é minha, não é do outro. E não é de Deus. Porque em Deus, nós estamos fadados à felicidade. Mas por que então a vida é tão difícil, que está tudo tão ruim, que a gente reclama tanto? Porque nós não estamos preocupados com o amor. Nós estamos preocupados em ser amados. Nós temos muita dificuldade de aprender esse lugar. Há um escritor, que já desencarnou, um psicanalista paulista, o Flávio de Covatti. Ele, num texto dele, ele falava, isso é a opinião dele, que para ele, o amor de amigo é mais verdadeiro que o amor dos amantes. E aí ele trazia um exemplo que assusta a gente realmente. Porque ele diz que você chega para um amigo e fala com um amigo assim: semana que vem eu vou para Paris. O seu amigo fala assim: que bom que você vai para Paris, aproveita, a hora que você estiver lá na Torre Eiffel, tira uma foto, me manda, eu vou estar torcendo que se tudo dê bem. Você chega em casa e fala para a esposa ou para o esposo: a semana que vem eu vou para Paris. O outro murcha. Por que você vai e nós não vamos? Então é muito interessante a gente pensar, né, qual que é maior amor nesse lugar. E será porque que talvez o texto, que não sei se a tradução é muito complicada, ele não manda assim: prova de amor maior não há do que dar a vida por um amante. É dar a vida por um amigo.
Porque os verdadeiros amantes são verdadeiros amigos. Nesse contexto, né, que nós precisamos sair desse lugar, né? A gente é bebê que reclama o tempo todo e quer mamadeira o tempo todo e não sacia a fome. O mundo tem que nos dar o tempo todo, em todos os momentos. E aí nós vamos pensar na fala do apóstolo Paulo, para a gente ver algumas características que ele demarca para o amor e que a gente não pode se esquecer. O amor é paciente, não é doente não, tá, gente? É paciente. Eu falo que se eu desencarnar com 0,25 miligramas de paciência, eu ganhei o reino do céu. Eu não tenho nenhuma. E o que é ter paciência? Emmanuel diz que ter paciência é você responder a mesma pessoa, a mesma pergunta, pelo menos 5 vezes, com a mesma resposta e mesmo tom de voz. Você vai amanhã lá em casa? Vou. Você vai amanhã lá em casa? Vou. Já acabou a paciência. Mas se a gente fosse impaciente assim, que é pior. Você vai amanhã de casa? Você é surdo? Eu já acabei de te falar que vou. Aí o troço acabou. Não, então ele diz que a gente é só 5 vezesinha. Se responder, vou. Prefiro não te responder. Esse lugar, a primeira coisa, né? O amor é paciente, ele é prestativo, né? O amor é útil para as pessoas. O amor serve as criaturas. O amor, ele não é arrogante nem orgulhoso. Arrogância e orgulho, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender as palavras e as coisas. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, achar que orgulho e vaidade são a mesma coisa. Não são. Segundo a psicologia, tem a mesma origem. Todos dois vêm da menos-valia que as pessoas carregam dentro delas. O orgulhoso é o indivíduo que ele quer ser obedecido. O orgulhoso, ele quer ter a verdade. Se você gosta dele, se você acha ele bonito, se você vai bater palma, não interessa. Se obedecer no que ele acha que tem que ser feito, ele está resolvido. O vaidoso, você não precisa fazer nada que ele quer. Desde que você fale que ele é lindo, maravilhoso, oh, esse trabalho que você faz é tão bonito, essa coisa toda, né? Eu falo que dentro do movimento espírita, a gente tem 2 classes, a classe dos orgulhosos e dos vaidosos. Os orgulhosos dirigem as reuniões, os vaidosos resolvem receber espírito, aí vira um inferno na vida, né? Porque os dirigentes de reunião acham que sabe tudo, que pode tudo, todo mundo tem que fazer do jeito que ele, a minha reunião, o meu médium, o meu trabalho, esse lugar. Complicadinho. Os médiuns, né? Médium é tão vaidoso que se você brigar com ele e falar com ele que o trabalho dele não presta, ele vai embora, não volta e vai abrir outro centro espírita. O movimento espírita cresceu às custas de vaidade de médium. Porque ele vai arrumar outro lugar para os outros bater palma para ele. Seu trabalho é tão lindo, sua mediunidade é maravilhosa, os espíritos que você recebe me encantam. Ah, faz uma festa na vida. Faz uma festa na vida. E a gente tem que pensar nisso, porque a gente vive desse lugar, né? Muitas vezes no nosso lar a gente não ama ninguém não, todo mundo tem que fazer aquilo que a gente quer.
é que eu sou o dono. Dono de quê? Eu sou o dono da família aonde? Está escrito, você tem, né? Vamos lá, o aluno lá do professor Raimundo, você tem uma certidão assinada por Deus dizendo que você é dono da família? Não, então para com essa churumela, que você não sabe de nada na vida. Dono de quê? Porque nesse caminho, eu não estou exercendo nada de amor. E alguém fala assim, mas então eu vou deixar acontecer coisa errada? Não é isso. Mas o mundo não tem que caminhar do jeito que eu penso, porque eu não sei nem se o jeito que eu penso é o melhor para a vida. Quantas vezes lá na frente eu descobri que o que eu pensava não estava certo, estava errado, né? A forma como eu agia não era a forma melhor para a vida, né? Quantas vezes nessa encarnação eu já mudei? Eu brinco que eu podia ser candidato, né? Porque candidato tem que ter assim no currículo eu sou ex-católico, ex-macumbeiro, sou espírita. Como é que é? Eu tenho 3 ex, né? Já dá para ser deputado, pelo menos estadual, nesse mundo. Não é invejoso. O amor não inveja, né? E essa palavra, né, inveja, ela tem um contexto muito interessante para a gente pensar, né? Porque quantas vezes na vida a gente fica infeliz com a felicidade do outro? Eu conheço muito casamento que acabou porque os maridos não deram conta do sucesso das suas mulheres. Isso se chama inveja, né? Quando invejar não é uma coisa muito mais complicada. Os árabes contam uma história que pesa muito, uma lenda, né, que diz que o homem estava andando na beirada do mar e achou uma lâmpada. A lâmpada maravilhosa, ele esfregou, saiu um gênio, e o gênio falou para ele assim: meu amor, eu agora sou seu servo, e tudo que você pedir, eu te darei. Ele começou a pensar: dinheiro, poder, beleza, juventude, ter casas nas melhores cidades do mundo, iate, carro, fazenda, mulheres. Ele foi pensando. De repente, o gênio disse: Senhor, me perdoe. Eu não te falei uma coisa porque eu achei que é de menos importância. Tudo que me pedires, eu te darei, e darei em dobro ao teu inimigo. Ele se calou, voltou os olhos para dentro de si e silenciou. Até que um momento o gênio virou: Senhor, o Senhor não me fez um pedido. E ele diz: eu estava pensando, agora eu sei o que eu quero. Fura-me um dos meus olhos. Porque muitos de nós vivemos nesse lugar. Nós não damos conta de viver com a felicidade de quem está do nosso lado. Eu já vi muito pai se desestruturar com o sucesso e o crescimento de um filho. Então, a inveja nos tira desse lugar, né? Ela não nos deixa ser inconveniente. A caridade, ela não é inconveniente, ela não agride a pessoa em nada, ela não ofende, ela não faz nenhum processo de complicação, né? Não procura o seu interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento. Então, quando a gente faz distribuição e que a gente começa a ficar bravo com o pessoal que não obedece fila, a caridade já foi embora há muitos anos nesse trabalho. Eu só estou dando coisas. Isso não é caridade, né? Para a gente ver que nós precisamos melhorar é muito.
Nós estamos muito longe daquela coisa toda. A gente fica falando em mundo de regeneração, e tem muito espírita que acha que só porque virou espírita tem vaga corrente no mundo de regeneração. Primeiro que mundo de regeneração não é nada bonito, né? Você estudando o mundo de regeneração, só não tem a prevalência do mal. Mas a dor é presença de transformação, né, nesse novo mundo, né? Mas nós precisamos pensar nisso, que quem ama não guarda ressentimento. E aí as mulheres são complicadas, né? Porque mulher, tem uma coisa de neurociência que diz que mulher fica, né, demente, né, perde a memória, e os homens ficam ranzinza, né? E que diz que elas perdem a memória para não aguentar a chatura dos maridos, né? Porque preferiu perder a memória do que aguentar a chatura. Mas a mulher perde memória porque ela gastou memória para coisa que não precisa. Você lembra? Dia 2 de abril de 1962, você estava com aquele terno riscado, com uma gravata azul marinho, tinha isso, aquilo, outro. Você me disse isso, eu nunca mais esqueci. Oh, meu Deus do céu, vai gostar de ressentimento lá nos quintos dos infernos, como dizia minha avó. Né? Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. A caridade, ela não se alegra com a injustiça. Quem é caridoso não aceita a injustiça do mundo, né? Alguém dizer que é feliz nessa terra, né? Para falar que você é infeliz nessa terra, só pode ser 3 coisas. Ou você tem retardo e não sabe o que o mundo está acontecendo, né? Ou você, né, não sabe o que está falando, né? Ou você não está nessa terra. Porque olhar essa terra, onde quase 1 bilhão de pessoas passam fome diariamente, e você achar que pode ser feliz nessa terra, isso não é felicidade. Isso não pode e não tem jeito de ser felicidade. Onde você escolhe que eu só posso fazer caridade para o povo daqui, eu não posso fazer caridade para o povo de lá, que o povo de lá é diferente do de cá, você não está no lugar que precisa. Porque a gente vê isso. Eu sou só padrinho, eu não sou garoto propaganda da Fraternidade Sem Fronteiras, mas participando do trabalho que todo mundo realiza e indo às atividades dele, a gente já viu essa crítica um monte de vezes. Por que vocês estão fazendo coisa para a gente na África, para isso, para aquilo outro? Tem tanta gente no Brasil, e que diferença tem a dor do mundo? Nós devíamos ajudar todo mundo. E o pior é que muita gente que diz isso não faz nem para quem está aqui, né? E a gente precisa entender que um irmão que nasce na África não é diferente do irmão que nasce no Vale do Jequitinhonha. Ele é um irmão. E se eu posso fazer alguma coisa por ele, eu devo fazer, né? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Porque o amor é a essência da vida. O amor é, na verdade, a origem e o objetivo final da nossa vida. Nós fomos criados pelo amor divino. E nós temos como objetivo na vida aprender a amar. Então nós precisamos fazer um movimento na vida para sair desse lugar.
de pensar e ficar acreditando que a gente ama, que a gente está no lugarzinho certo, que eu estou fazendo caridade na vida, e ver que o que eu estou falando aqui, né, não sai a momento nenhum do que nós aprendemos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, os espíritos são claros. Caridade envolve em querer bem, envolve em ter tolerância e respeito pelas dificuldades dos outros e perdoar aos que nos ofendem. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Só que, mais uma vez, na nossa caminhada, na nossa busca, a gente foi levando tudo e fazendo com que tudo na nossa vida caminhasse desse lugar. Eu vou pular esses textos, eu já comentei, porque eu quero encerrar aqui. São todas falas de Jesus sobre amor, e eu queria deixar para nós algumas perguntas nesses minutos finais, para a gente refletir. A primeira é essa: aonde que a gente encontra a manifestação do amor verdadeiro? Quem é que tem o amor verdadeiro? O texto evangélico é muito claro, que depois que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado pelos ladrões e foi deixado caído, meio morto, passou um homem que estava pelo mesmo caminho, que era um sacerdote, e ele andou a largo. Da mesma forma, um levita, um daqueles que conhece a lei, que pertence à família de Davi, ou de Levi, que é a família que dentro dos princípios judaicos tenha a responsabilidade da interpretação da lei, ele fez o mesmo movimento. Mas um samaritano, que era considerado impuro, que era considerado um homem não respeitado por aquela comunidade, ele, vendo aquele homem caído, chegou aos seus pés. Ele não chegou pela cabeça do outro, acima do outro, ele chegou aos pés do outro e encheu-se de íntima compaixão por aquela criatura. Ele cuidou das suas feridas, colocou-o no animal, levou-o para a estalagem, não podendo ali ficar, pagou para que o dono da estalagem cuidasse dele, que ele voltaria ali e pagaria tudo que o outro gastou. E Jesus então pergunta: qual destes homens foi, o próximo daquele que estava ali caído? Quem é que fez a caridade? Não foi o que pregava, não foi o que interpretava a lei, foi aquele homem que era visto de má fé. Então, muitas vezes, a gente vai ver a manifestação do amor verdadeiro em pessoas e em lugares de quem nem conhece religião, nem conhece Deus, E às vezes a forma como ele conhece, ele age, é dentro do seu coração e da maneira como ele faz. Como é que a gente pode identificar a presença desse amor na nossa vida?
né? Será que a gente consegue exercer, por menor que seja essa expressão, em algum momento da nossa caminhada? E se a gente faz, né, vamos tentar repetir, né? Porque o amor, e aqui a gente está encerrando, o amor é o caminho da cura da humanidade. Nós temamos e achar que a doença do homem é a doença do corpo, é a doença, né, daquela questão biológica que todo mundo quer buscar remédio o tempo todo para isso. A nossa doença é a doença da alma. Emmanuel é muito claro em nos dizer em um Consolador: saúde é a perfeita harmonia da alma. E o Joseph Kleber nos diz no Homem Sadio, né? Saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E essa harmonia e essa conexão só existe quando o amor se expressa na nossa vida, no nosso caminho, no nosso dia a dia. Vamos pensar muito bem nessa situação. Vamos ampliar a visão de caridade. Vamos nos colocar no lugar que nós somos concitados da transformação, né? E vamos sair na vida amando as criaturas, ser simplesmente filhos de Deus, irmãos de caminhada. Só por isso, só nesse sentido. O dia que cada um de nós, por sua conta, conseguir se expressar dentro de si, sem nenhuma preocupação com o mundo, essa questão do amor, você certamente vai poder ouvir, como Paulo ouviu, né? Quando recuperado da visão, após o seu desencarne, ele vai visitar todos os lugares aonde ele havia trabalhado, e ele chega finalmente, né, ao Calvário, e ali ele se ajoelha para orar, quando ele vê, né, o céu se abrindo como imagem, e num caminho descendo 3 figuras. No centro estava Jesus, né? Do lado esquerdo estava Abigail, o seu grande amor, e do lado direito Estevão, que se tornara o seu mentor e o seu orientador espiritual, e que depois daquele momento ele não sabe, ele olha para o Cristo, e Cristo diz a ele, né, pelo seu exercício de amor: sim, Paulo, vem, porque é da vontade do Pai que verdugos e vítimas se abracem e se amem pela eternidade no reino dos céus. Muito obrigado, muita paz para todos nós. Quem é que... É você, Ricardo? Obrigado mais uma vez a casa.